I've never seen anything like this. This is sensational stuff. Bem-vindos aqui a mais um Ponto Break. Vamos começar com os rescaldos dos jogos dos quartos de final do ATP Masters 1000 de Monte Carlo, jogado no Principado de Mónaco. Começamos aqui com o talentoso David Fokina, que superou e virou o jogo contra o Taylor Fritz. Começou a perder o primeiro set por 2-6 e depois venceu por 6-4 e 6-3 numa batalha de mais de 2 horas e meia de jogo, onde o jogador espanhol mostrou-se mais esclarecido e aparentemente fresco nos momentos mais decisivos, e foi aí que fez a maior diferença. A disponibilidade física, a resiliência e nunca dar o jogo nenhum ponto por perdido fez com que o espanhol conseguisse superar aqui o norte-americano Taylor Fritz, que tinha sido campeão em Indian Wells e estava num excelente momento em 2022. Temos aqui algumas estatísticas do jogo que nos mostram a capacidade e a reverência do David Fokina ao jogar contra o Taylor Fritz. Vimos que em termos de winners teve mais winners, teve percentagens de pontos ganhos no serviço maiores, um segundo serviço que conseguiu manter o spin da bola e fez com que criasse muitas dificuldades na resposta ao norte-americano. No entanto, o norte-americano nunca deu o jogo por perdido, sempre através de um slice mais defensivo a criar muitos problemas, e muitas das vezes o David Fokina teve que mesmo, como a gente costuma dizer, atirar-se para o pó de tijolo para ir buscar as bolas que vinham sempre com muita velocidade e muito spin do Taylor Fritz, mas lá está, conseguiu carimbar o passaporte para as meias finais de Monte Carlo. Depois tivemos aqui então o jogo do Hubert Hurkacz contra o Grigor Dimitrov. Tinha falado da possibilidade desse jogo terminar com a vitória do Dimitrov. No entanto, a sugestão foi o mais 22,5, na perspectiva, lá está, de ser um jogo longo, e realmente foi 2 horas e 29 minutos carregadas de emoção, onde o Grigor Dimitrov levou a melhor sobre o jogador polaco. No entanto, não podemos esquecer que o polaco começou muito bem, venceu, perdeu o primeiro set, depois foi buscar o segundo por 3-6 e parecia que aí o Hurkacz podia subir de rendimento e buscar o jogo. E atenção, o Hurkacz esteve a servir para 6-4, por isso aqui o Dimitrov teve que ter a capacidade, lá está, de recuperar um break em atraso no último set e depois, lá está, colocar toda a pressão no jogador polaco, que atualmente está no top 10 da hierarquia mundial. Tivemos aqui também alguns dados interessantes, não é? Como, por exemplo, a questão dos match points. O Grigor Dimitrov trabalhou muito melhor os pontos decisivos. O polaco teve sempre ali alguma pressão que fez com que ele não tomasse boas decisões. A tomada de decisão do polaco não foi tão boa como a do búlgaro. E depois tivemos aqui, na hora do desempate, digamos assim, o Dimitrov foi muito superior e basicamente não falhou para fechar com 7-2 e repetir o resultado que alcançou em 2018, onde chegou, lá está, às meias finais deste torneio de Monte Carlo. Depois temos aqui o jogo, o jogo do dia, digamos assim, Alexander Zverev contra Jannik Sinner. O Zverev resiste a um duelo épico diante do Jannik Sinner rumo às meias finais, uma batalha intensa, bem disputada e de ambiente escaldante. O alemão de 24 anos foi mais forte na reta final para derrotar o italiano Jannik Sinner, 12º do ranking mundial, por 5-7, 6-3 e 7-6, em 3 horas e 6 minutos de batalha. De salientar que o primeiro set o alemão esteve a vencer por 3-1, no entanto acaba mesmo por perder por 7-5, não conseguiu, lá está, assegurar todo o talento do jovem italiano. No derradeiro set teve break à frente, a servir para 6-4, mas lá está, sentiu a pressão e devolveu o break ao Jannik Sinner, e depois o jogo foi decidido no tie-break. O Jannik Sinner começou bem, teve um mini break, mas lá está, foi um jogo onde as emoções pesaram muito para um lado e para o outro. O jogador teoricamente mais capaz de conseguir lidar melhor com as emoções foi o Alexander Zverev. No entanto, foi um jogo que podia ter caído para qualquer lado. No entanto, aqui o Zverev a mostrar o bom momento. Tem vivido um ano muito complicado, cheio de complicações a nível pessoal, a nível também desportivos, o ano passado, por exemplo, chegou aos oitavos de final, agora chega aqui às meias finais, o que acaba por ser, digamos, um recorde para ele, e é o único torneio em terra batida que ele para já ainda não venceu, e aqui está cheio de
de vontade de conquistar este torneio e acredito que poderá o fazer. E a probabilidade, tinha dito no ponto break passado, era de 37%, neste momento subiu para a casa dos 50%. Neste momento temos 4 jogadores em prova, vamos jogar as meias finais e o Zverev tem na casa dos 50%. Zverev que vai jogar com o Tsitsipas este que venceu o Diego Schwartzman, também num grande jogo, uma autêntica montanha russa. O jogador grego podia ter ganho o jogo em 2 sets, mas deixou escapar uma vantagem de 1-4 e 5-2 no segundo set, depois de ter vencido o primeiro por 6-2. O argentino teve com o pé e meio nas meias finais por liderar o terceiro set por 4-0, 30-40, mas o grego, depois de ter sido traído por uma enorme quebra de concentração, repôs-se a tempo de virar a partida e ganhar em 2 horas e 45 minutos com os parciais de 6-2, 6-7 e 6-4. De salientar que no último set o Schwartzman teve a ganhar por 4-0, foram 6 games de seguida de uma assentada só do grego, que está a defender o título. Ele o ano passado ganhou este título e aqui agora está a defender, mas parecia que as coisas iam complicar-se para o grego e o grego que ia ficar por aqui. No entanto, conseguiu fazer de tripas coração e conseguiu mesmo ir buscar, lá está, o triunfo. Aqui temos algumas estatísticas que mostram exatamente esse jogo, um jogo onde podemos ver aqui em termos de winners, o Tsitsipas teve mais winners, principalmente através da sua forehand. A backhand dele, embora seja uma arma que já não é vista como uma debilidade na terra batida, mas sim uma arma que muitas vezes faz com que ele se defenda e tire tempo de reação ao adversário. Tivemos, por exemplo, aqui um Diego Schwartzman que através da forehand e da backhand tiveram muito bem. No capítulo do serviço foi ela por ela, os dois jogadores estiveram bem no seu jogo de serviço, mas depois lá está, não conseguiram. Quando o jogo precisava que o jogo fosse mais decisivo, aqui o Tsitsipas teve melhor tomada de decisão e acabou mesmo por ganhar ao Diego Schwartzman, que deixou uma grande imagem. Podia ter ganho um jogo, no entanto só pode ganhar um, e aqui quem levou melhor foi mesmo o Stefano Tsitsipas. Aqui está uma das armas que o Stefano Tsitsipas utilizou neste jogo para ganhar ao argentino Diego Schwartzman. O Tsitsipas aqui a forehand hit points, basta ver que tivemos aqui bolas muito a queimar as linhas, tivemos bolas com diferentes tipos de spin e de kick na superfície, bolas para cima do corpo do argentino, que tinha sempre algumas dificuldades em lidar com este spin que vinha da raquete do grego Stefanos Tsitsipas. Foi uns grandes quartos de final, todos os jogos praticamente iam ao derradeiro set, jogos muito equilibrados, decididos no detalhe. E aqui temos 2 jogos à partida muito, muito interessantes. Vamos ter nas meias finais David Fokina, Grigor Dimitrov, um grande jogo em perspectiva, e depois Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, que já vamos falar sobre esses jogos das meias finais e olhar para as casas de apostas com uma vertente de apostas esportivas, sempre com muita moderação, com muitas cautelas, com gestão de banca, controle emocional, que é preciso quando envolve ações com dinheiro, principalmente as apostas esportivas, que é sempre visto com algo como sorte e azar. Há sempre competência que é preciso ter para analisar e perceber se é uma aposta com valor ou não é, e já vamos então passar para a análise de mercado, onde vamos tentar descortinar posições que a longo prazo podem se traduzir com um valor esperado positivo. Começamos então com o jogo do David Fokina contra o Grigor Dimitrov. Temos aqui o David Fokina que ultrapassou o Fritz por 2-1 e o Dimitrov que venceu o Urkaz também por 2-1. O mercado dá favoritismo ao jogador especialista em terra batida, o espanhol David Fokina. No entanto, acho que a odd devia estar mais próximo. Um 85 seria a odd, para mim tinha valor a apostar nesse jogo, um 72 não tem, mas prevejo aqui um jogo para overgames. Temos aqui também o mais 3,5 do Grigor Dimitrov, não é algo que eu aconselho, mas abordar aqui o 21 ou 22,5 seria muito interessante para esse jogo, que prevejo pelo menos um tie-break, talvez no primeiro set ou no segundo, e talvez o jogo a ser resolvido em 3 sets. Vimos que o David Fokina neste momento tem 7 horas e 49 minutos em corte, só em Monte Carlo. Já o Dimitrov tem um pouco menos, tem 6 horas e 12 minutos, e essa diferença de 1 hora
e 35 minutos e 37 minutos poderá fazer com que o jogo, se prolongar, se for mais longo do que o esperado, o Grigor Dimitrov pode ter mais frescura física e poderá vencer, tal como aconteceu, por exemplo, ainda ontem. Os jogadores que tinham mais frescura física conseguiram levar a melhor sobre o adversário. E aqui pode acontecer exatamente a mesma coisa, por isso ficaria por 21 ou 22,5. O melhor mesmo seria esperar para o ao vivo e depois apanhar esta linha do 21,5, por exemplo, haver um break cedo e um mercado corrigir as linhas e aí depois podemos aproveitar, ou então esperar que o David Fokina perca o primeiro set e depois vai buscar o segundo. Temos o último jogo entre os dois, o primeiro e único jogo entre os dois foi em Roma ano passado, em terra batida, e o David Fokina ganhou por 2-0, mas um 6-4 e 7-6, o que já mexe aqui com um jogo mais equilibrado. Depois temos aqui o último jogo, Stefanos Tsitsipas contra o Alexander Zverev. Tsitsipas que teve uma batalha muito grande para vencer o Schwartzman, teve a perder 4-0 no último set e depois ganhou 6 jogos seguidos. Tivemos o Zverev que ganhou o Sinner, mas foi um jogo complicado, o Zverev podia ter fechado mais cedo, mas depois a coisa foi para o tie-break, teve um mini-break em atraso, mas recuperou e parece-me o Alexander Zverev, para mim, tem 50% de hipóteses de ganhar esse torneio, porque se ultrapassa aqui o Stefanos Tsitsipas, tem caminho aberto para ganhar este torneio, na minha opinião. Pode apanhar um bom David Fokina ou um Dimitrov, no entanto, aqui é 50-50 para os dois, na minha opinião. Os outros dois são mais outsiders. No entanto, vamos aqui analisar o mercado e vemos que o Stefanos Tsitsipas, campeão em título, tem um modo 1,83, o Alexander Zverev 1,93. E assim, eu não concordo com nenhuma dessas duas odds. Eu acho que a odd do Stefanos Tsitsipas devia estar a 90, a odd do Zverev devia estar a 2 e qualquer coisa, 2,05, 2, seria para mim o ideal. De frisar que esse vai ser o 10º jogo entre os dois e o Stefanos Tsitsipas lidera por 6-3. Houve 2 jogos em terra batida, um em Madrid em 2019, o Stefanos Tsitsipas ganhou por 2-1, 7-5, 3-6 e 6-2, e mais recentemente no Roland Garros o Stefanos Tsitsipas ganhou por 3-2 no encontro a melhor de 5 sets, ganhou por 6-3, 6-3, depois 4-6, 4-6 e 6-3. Teve 2 sets à frente e mesmo assim deixou-se empatar e depois no derradeiro set já faltou pernas ao alemão. Aqui prevejo um jogo muito intenso, muito físico, os dois jogadores a mostrarem quem é o melhor, e aqui, uma vez mais, seria 21 ou 22,5. Se eu tivesse que tender para um dos jogadores, iria mais para o Stefanos Tsitsipas. Porquê? Porque aquela direita, aquela esquerda, uma mão do Stefanos Tsitsipas, além de ser um jogador especialista em terra batida, é a sua melhor superfície e vai prestar todas as fichas nos torneios de terra batida, o Stefanos Tsitsipas tem feito tudo o que normalmente diz no manual da terra batida, especialmente no que tens à forma como constrói as jogadas, muito bem construídas, não dá nenhum ponto por perdido. Agora, aqui temos um grande problema. O Stefanos Tsitsipas tem 5 horas e 8 minutos de encontro, o Zverev tem 6 horas e 8 minutos. Aqui o Tsitsipas tem menos de 1 hora de jogo, no entanto aquela batalha frente ao Diego Schwartzman foi muito desgastante e ele até colapsou fisicamente. No entanto, temos aqui aquela esquerda, uma mão, como eu estava a falar, normalmente é visto como um buraco na terra batida, no entanto, está a ser uma arma para atacar e para construir os pontos. E para muitas vezes defender de forma rápida e terá tempo de reação ao adversário. Por isso prevejo aqui um jogo para 21 e 22,5. Se eu tivesse que apostar, ficaria do lado do grego. No entanto, a odd do Zverev é aquela que, como está mais alta, para mim poderá ter mais valor a longo prazo. No entanto, o mercado 1-2 ficará em aberto para ver o jogo ao vivo. Focaria-me claramente no 21 ou 22,5, mas lá está, são duas meias finais. A componente ao vivo é muito importante para decidir que linha é que entrar ou não, não é? Por isso, essas meias finais claramente é para se ver e para apostar ao vivo. As apostas ficam aqui registadas como 21 ou 22,5 nos dois jogos. No entanto, recomendo vocês verem os jogos, porque vai haver decisões, vai haver o ambiente, poderá ser decisivo, o desgaste físico e emocional dos jogadores também poderá fazer com que uma partida seja mais longa ou mais curta, e por isso deixo aqui a minha opinião sobre esses jogos. Não se esqueçam de deixar o like, ativar as notificações e subscrever o canal, e até uma próxima oportunidade.